filósofo David Hume dizia que o ser humano se preocupa com o outro porque enxerga no outro uma semelhança consigo mesmo. E é esse o ponto de partida que nos leva a discutir a solidariedade na entrevista de hoje. Nosso convidado é o antropólogo e professor da Faculdade de Ciências Sociais, Marco Monteiro. Marco, seja bem-vindo ao Assunto É. Obrigado. Para começar, eu queria te perguntar, existe uma conceituação de solidariedade no campo das ciências sociais? Olha, em termos de antropologia, né, que é a minha especialidade, você nunca pode falar de um conceito universal de solidariedade. Cada cultura, cada contexto tem alguma ideia do que seja solidariedade. Então, para entender isso para antropologia, você teria que entender cada contexto. Agora, uma coisa que a gente pode dizer é que na antropologia que a gente ensina hoje moderna, a gente fala de aceitação da diferença. Então, seria uma forma que a gente busca incorporar a solidariedade, né? Com o valor da nossa cultura é a aceitação do diferente. Tá. E é possível determinar quando é que os conceitos de solidariedade começaram a ser pensados na nossa história humana? Então, de novo, a gente na antropologia a gente não fala assim numa história humana, né? Cada cultura teria um caminho próprio. Uhum. Na nossa sociedade, você teria vários conceitos. Você teria na Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade, você teria a concepção cristã. Então, você tem que sempre especificar o tipo de solidariedade que você quer dizer. Eu acho que hoje em dia, o importante é que a gente vive numa sociedade multicultural, num mundo globalizado. Então, o diferente está sempre na sua cara o tempo todo. A gente vive em grandes cidades, né? Então, nos tempos, na contemporaneidade, nos dias de hoje, a gente fala de também conviver com o diferente, conviver com a diversidade cultural, compreender o outro, aceitação do outro. Acho que seria... e essas ideias vão mudando. Uhum. E já que é difícil ter um conceito fechado, determinar quando isso começou a ser pensado, é possível então afirmar que o ser humano é, por essência, um ser solidário? Olha, eu não gosto de essência, porque se a gente tivesse uma essência única, todo mundo seria igual. E no mundo a gente sabe, cada um faz a coisa de um jeito, não o indivíduo, mas cada grupo faz uma coisa de um jeito. Esses conceitos são mutantes, a gente está incorporando novos conceitos, as culturas mudam com o tempo. Então, eu não falaria em essência, eu acho que uma coisa que é universal é você viver em sociedade. Isso não tem como você escapar, você vive com o outro de alguma forma, mas as formas que você estabelece para isso, que você poderia chamar de solidariedade, vão mudando e mudam de contexto em contexto e muda com o tempo também. A solidariedade, eu diria que é um fenômeno social, não tem como você ser solidário sozinho. Mas é possível a constituição de um grupo ou de uma sociedade sem solidariedade? Eu acredito que não, porque se você está num grupo que uma pessoa odeia a outra ou que não existe um mínimo de convivência, isso configura a antítese do social, quer dizer, você não convive, você busca destruir. Eu estou pensando assim, em termos de o que seria o oposto da solidariedade. Então, de alguma maneira, você teria que ter alguma forma de convivência solidária, né? Independente do que ela seja. Você falou em antítese. O capitalismo, com todo o seu culto à concorrência, a você ser melhor que o outro, ele seria uma antítese à solidariedade? Olha, muita gente estuda o capitalismo e uma das grandes críticas é essa, de você estimular a concorrência, estimular o indivíduo em oposição ao grupo. De qualquer maneira, você não pode dizer que destrói não é uma antítese porque as pessoas convivem dentro do capitalismo. O Brasil é uma sociedade capitalista, outras sociedades são. Agora, o que a gente pode discutir é se não existem formas melhores de solidariedade, formas mais produtivas, mais humanas, mais solidárias, digamos assim, né? Não é uma antítese, mas existem elementos ali que causam uma diminuição, ou causam conflitos que a gente está sempre debatendo e buscando dirimir, né? Exatamente a correria, a concorrência imposta pelo capitalismo faz com que a gente tenha uma série de atividades ao longo do dia
que acaba fazendo com que cada um de nós se preocupe mais consigo mesmo. Partindo desse princípio, como é que a gente pode explicar, por exemplo, a grande mobilização social que existe em torno de grandes catástrofes, por exemplo, como aconteceu recentemente com as enchentes em Santa Catarina, como aconteceu com as tsunamis na Ásia, enfim. É uma movimentação global que une diversas culturas em prol do outro. Como é que pode ser explicado isso? Eu explicaria assim, numa catástrofe, você é levado a esquecer, pôr de lado por um tempo as suas diferenças. Então, pobres, ricos, brancos e negros, essas diferenças do dia a dia que minam a solidariedade, que causam conflitos. Você esquece um pouco do seu individual e você pensa em termos de humano, de humanidade. Então, essas catástrofes te mostram o quanto você é frágil e o quanto você está no mesmo nível do que qualquer outro ser humano. Poderia ser com você, sua casa poderia ter sido destruída também. Então isso aciona alguma coisa dentro da gente que eu não saberia explicar em detalhes, mas aciona isso, você deixa de lado as diferenças, nem que seja temporariamente. Poderíamos dizer que nesse caso seria a defesa do ser humano enquanto... Sim, com certeza se vocês for pelo lado biológico, poderia ser um mecanismo de defesa. Mas do lado do social, é um movimento de deixar de lado o que nos separa e você valoriza o que nos une, porque uma catástrofe é uma coisa indiscriminada, ela pega qualquer um, ela não sabe se você é rico, se é pobre, o bairro que você mora, a cor da sua pele, a sua religião, ela pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, nos une por isso, porque mostra o quão iguais a gente é, no fundo, né? Como seres humanos. Solidariedade parece ser um termo que está na moda. A gente vê por aí várias instituições empregando a palavra solidariedade, como em Universidade Solidária, Alfabetização Solidária, Economia Popular Solidária. Esse uso indiscriminado não estaria banalizando o termo solidariedade? Eu acredito, porque o Brasil é um país tão desigual, a gente sempre tenta falar em solidariedade, porque é uma coisa tão ausente no Brasil, e especialmente na política, né? É um termo que funciona na política, eles usam muito e eu acho que banaliza sim, mas é também um sintoma da nossa realidade, né? A gente é tão desigual e busca tanto isso, e acho que essa banalização é um pouco um sintoma dessa busca de algo que a gente não conseguiu atingir ainda, pelo menos no Brasil. Você falou, numa fala anterior, de tipos de solidariedade. O que você quis dizer quando você se referiu a tipos? Eu acho que você está se referindo a contextos culturais diferentes. Bom, é que cada cultura tem uma forma de convivência diferente, tem identidades diferentes. Então, uma coisa que une pessoas num contexto pode separar em outros, né? A cor da pele pode ser indiferente para um povo e para outro povo pode ser uma coisa muito relevante. Eu posso conviver com pessoas diferentes no Brasil e nos Estados Unidos não necessariamente querer conviver com aquelas pessoas. Então, por isso que eu acho que quando você vai definir solidariedade, você tem que prestar atenção para essas particularidades. O Brasil, por exemplo, a questão da pobreza é muito forte, né? Num país europeu onde não existe tanta desigualdade econômica, você tem, por outro lado, às vezes, separação por nacionalidade, por raça, outros tipos de conflitos. Então, você tem que falar de solidariedade em outros termos, nesse país ou no Brasil. Tá joia. Marco, a nossa entrevista chegou ao fim e eu queria agradecer a sua participação aqui no Assunto É. Obrigado a você. E a gente vai agora para um rápido intervalo. O Assunto É volta já já.